ganz vorsichtig, dass es gesagt hat, alle Nationen. Eu espero que vocês tenham prestado bem atenção, que aqui está dito todas as nações, Also alle Heiden der Welt. todos os gentios do mundo. Es gibt keine Ausnahme. Não existem exceções. Alle Menschen auf Erden sind eingewickelt in diesem System. Todas as pessoas no mundo estão envolvidas neste sistema. Dann sagt es die Könige auf Erden. Depois fala dos reis da terra. Und die Könige, übersetzt in heutiger Sprache, sind die Präsidenten oder die Prime Ministers oder Kanzler und so weiter. E os reis, na linguagem de hoje, são os presidentes, os primeiros ministros e autoridades semelhantes. So, wir haben das Volk, Portanto, nós temos o povo, wir haben die politische Macht temos o poder político und dann sagt die Kaufleute auf Erden. e depois se fala dos mercadores da terra. Das ist die ganze Weltwirtschaft. Isso é toda a economia mundial. Und dann haben wir schon identifiziert in diesem einen Vers globale Wirtschaft. Então, nós identificamos neste versículo a economia global. Wir müssen aber darauf achten, Mas nós temos que prestar atenção dass diese Botschaft kommt vom Himmel zur Erde. de que esta mensagem vem do céu para a terra. Lesen Sie mal das erste und zweite Vers. Vamos ler o versículo 1 e 2. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Also wir begegnen jetzt den Himmel. Portanto, nós encontramos agora o céu. Ein Engel kommt vom Himmel runter. Anjo desce do céu. Und verkündigt was? E o que ele anuncia? Nicht Friede auf Erden und große Freude, Ele não anuncia paz na terra e grande alegria, sondern verkündet jetzt Gericht. mas ele anuncia agora o juízo. Und wenn wir fragen, ja, warum denn Gericht? E se nós nos perguntarmos, mas por que juízo? Da müssen wir lesen Vers 6 und 7. Nós temos que ler o versículo 6 e 7. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Meine lieben Geschwister, wir leben in heute dieser Zeit, Meus prezados irmãos, nós estamos vivendo hoje, neste tempo, wo sich die Weltwirtschaft über alles stellt. em que a economia mundial se alastra sobre tudo. Wir erleben heute etwas, das noch nie da gewesen ist. Nós estamos experimentando hoje algo que nunca houve. Und wir werden gewarnt im Wort Gottes. E nós somos alertados na palavra de Deus. Kommt heraus und seid nicht teilhaftig. Saiam e não sejam participantes. So, jetzt wollen wir 5 Fragen stellen und antworten. Agora nós vamos fazer 5 perguntas e respondê-las. Erstes Mal, wer ist Babylon? Primeira pergunta: quem é Babilônia? Zweitens, was haben die Nationen gemacht? Em segundo lugar, o que as nações fizeram? Drittens, wer macht mit? Em terceiro lugar, quem participa disso? Viertens, wie und warum sind sie reich geworden? Em quarto lugar, como e de que maneira eles enriqueceram? Und dann fünftens, die totale Kontrolle. E, em quinto lugar, o controle total. Also, erstens mal, wer ist diese Babylon? Então, em primeiro lugar, quem é essa Babilônia? Lass uns lesen Kapitel 17, Vers 5.
Vamos ler o capítulo 17, 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. So, jetzt ist die Frage, ist dieses geistlich gemeint oder ist dies physisch gemeint oder geografisch? Agora a questão é saber, o significado disso é espiritual ou é físico, geográfico? Und ich bin der Meinung, dass beides korrekt ist. E eu sou de opinião que as duas coisas estão certas. Ist ganz bestimmt geistlich, wir werden das später sehen. Sem dúvida, isso é espiritual, como nós vamos ver mais tarde. Aber wir können auch den Kraftzentrum identifizieren geografisch. Mas nós também podemos identificar o centro do poder geograficamente. Gibt es ein vierfältiges Kennzeichen. Existem 4 características a respeito. Die Frage zu beantworten, wer ist Babylon? Para responder a pergunta, quem é Babilônia? Wo ist Babylon? Onde é Babilônia? Was ist Babylon? O que é Babilônia? Erstens, Primeiro, in der Offenbarung 17, Vers 6 lesen wir Folgendes. em Apocalipse 17, 6, nós lemos: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Also erstens mal wollen wir identifizieren, wer dieses Weib ist. Primeiro, então, vamos identificar quem é esta mulher. Es ist nicht eine Frau, Não é uma mulher, eine normale Frau, não é uma mulher normal. sondern es sagt es in Vers 18. No versículo 18 está dito: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Jetzt kommen wir näher. Agora kommen wir näher. Agora estamos nos aproximando. Also diese Frau ist eine Stadt. Portanto, esta mulher é uma cidade. In dieser Stadt muss das Blut der Martyrer von Jesus geflossen sein. E nesta cidade deve ter sido derramado o sangue dos mártires, Und da haben das testemunhas de Jesus. wir natürlich viele Städte. E aí, naturalmente, nós temos muitas cidades. Ich meine, in erster Linie denken wir an Rom. Naturalmente, em primeiro lugar, nós pensamos em Roma, Wir denken an Jerusalem. ou podemos pensar em Jerusalém. Und viele andere Städte wurden die Heiligen verfolgt. Em muitas outras cidades, os santos foram perseguidos. Denk jetzt mal am Sudan, Pensem agora, por exemplo, no Sudão, in den arabischen, muslimanischen Ländern, ou nos países árabes, muçulmanos, in den frühen kommunistischen Ländern. ou nos antigos países comunistas. So, wir müssen ein zweites Kennzeichen identifizieren. Portanto, nós precisamos ter uma segunda característica, Und das finden wir in Vers 9. e é o que encontramos no versículo 9 de Apocalipse 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Also, die 7 Häupter sind 7 Berge. Portanto, as 7 cabeças são 7 montes. Dann müssen wir eine Stadt finden, die 7 Berge hat. Então, temos que encontrar uma cidade que tenha 7 montes. Wir reden jetzt hier Geografie. Nós estamos agora falando de geografia. Und dann müssen wir uns fragen, welche Stadt ist auf 7 Berge gebaut? E aí devemos nos perguntar, qual é a cidade edificada sobre 7 montes? Jemand hat gesagt, Moskau ist auf 7 Berge gebaut. Alguém disse que Moscou é edificada sobre 7 montes. Und wenn wir ganz genau, wir können zählen 7 Berge in Jerusalem. E se formos contar bem, podemos achar 7 montes em Jerusalém. Aber die Stadt, die bekannt ist für die 7 Berge, ist die Stadt Rom. Mas a cidade mais conhecida como sendo a cidade dos 7 montes é Roma. Und dann kommen wir zu dem dritten Kennzeichen, das haben wir schon eingangs gelesen, Kapitel 18, Vers 3.
E aí chegamos à terceira característica que já lemos no capítulo 18, 3. Das ist die einzige Stadt der Welt, wo alle hinkommen. Essa é a única cidade do mundo para onde todos vão. Sogar der Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika, der muss dahin. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos é obrigado a ir lá de vez em quando. Und er bekommt eine Audienz. Ele obtém uma audiência. Er muss sich fügen der Vorschrift des Vatikans. Ele tem que se submeter às normas do Vaticano. Und wenn wir Zeit hätten, würden wir sehen, dass durch dieses System, das von Rom kommt, die Welt reich wird. E se tivéssemos tempo, nós veríamos que através desse sistema procedente de Roma, Die Welt wird reich. através desse sistema, o mundo enriquece. Ich meine, wir wissen zum Beispiel, dass Kommunismus ist untergegangen. Nós sabemos, por exemplo, que o comunismo sucumbiu. Und wer sagt, dass er dafür verantwortlich war? E quem diz que foi responsável por isso? Der Vatikan. O Vaticano. Alle Könige, alle Präsidenten, alle Premierministers und so weiter, die müssen dahin. Todos os reis, presidentes, primeiros ministros têm que ir para lá. Noch ein Kennzeichen schnell. Mais uma característica. In Kapitel 18, Vers 18, ja. No capítulo 18, 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Und sie sahen den Rauch aufsteigen. Vendo a fumaceira do seu incêndio. Wer sah den Rauch aufsteigen? Quem viu essa fumaceira? Die Leute, die im Mittelmeer sind. As pessoas que estavam no mar Mediterrâneo. Die reich geworden sind, die Schiffe haben. Que enriqueceram, que tinham navios. Und die können sehen den Rauch von der Stadt aufgehen. E essas pessoas poderão ver a fumaceira subindo da cidade. Aufgrund dieser 4 Kennzeichen glaube ich, dass es die Stadt Rom ist. Com base nessas 4 características, eu creio que se trata da cidade de Roma. Rom ist das Weltvorbild für, wenn Jesus kam zum ersten Mal. Roma foi o modelo mundial quando Jesus veio pela primeira vez. Und Rom wird das Weltvorbild sein, wenn Jesus wiederkommt. E Roma será o modelo mundial quando Jesus voltar. Ich nehme ja an, ihr kennt eure Bibel. Ich nehme an, ihr kennt eure Bibel. Eu suponho que vocês conhecem a sua Bíblia. Ihr habt doch gelesen in Daniel, Vocês leram no profeta Daniel, wo diese große Image, wie heißt es in Deutsch? onde tem essa grande estátua. Die große Statue, die da war. Was waren das? Es waren 4 Reiche. O que representa essa estátua? 4 impérios. Und was kommt nach dem 4. Reich? E o que vem depois do 4º império? Das Reich, das Gott aufstellen wird, das kein Mensch zerstreuen wird. Será o reino, o império que Deus estabelecerá e não será destruído. Das wird ein ewiges Reich sein. Será um reino eterno. So, wenn wir das vereinfachen, Portanto, se nós simplificarmos isso und nur diese 4 Weltreiche anerkennen, e apenas reconhecermos esses 4 impérios mundiais, dann merken wir doch ganz klar, was gewesen war. aí nós percebemos claramente qual era a sua essência, a sua característica Vor 2000 Jahren. há 2000 anos atrás, Und wir sehen, was heute passiert nach 2000 e Jahren. vemos o que está acontecendo hoje, após 2000 anos. Und der zweite Punkt. E o segundo ponto: Was haben die Nationen gemacht? o que as nações fizeram? Ja, wir haben gelesen, die Nationen haben getrunken oder sind betrunken von dem Wein der Hurerei Babylons. Nós lemos em Apocalipse 18:3 que as nações têm bebido ou se embebedaram
com o vinho do furor da sua prostituição. Na, wir müssen verstehen, dass dies ist eine geistliche Sache. Nós temos que entender que essa é uma questão espiritual. Wir wissen, dass Schwurerei zum Beispiel ist, dass ein Ersatz für das Echte. Nós sabemos que prostituição é uma substituição do que é genuíno, Ist eine Nachahmung. é uma imitação. Und die Leute gehen hinein in eine Nachahmung. E as pessoas seguem uma imitação. Die ganze Welt macht das heute. E todo o mundo está fazendo isso Wir werden hoje. es sehen in unserem nächsten Punkt. Nós vamos ver isso nos próximos pontos. Die Nationen heute verwerfen das Echte As nações hoje rejeitam o que é genuíno, o que é verdadeiro, und sie akzeptieren die Nachahmung. e elas aceitam a imitação, a falsificação. Das ist übrigens bildlich dargestellt in der politischen Welt, wenn wir an Israel sehen. E isso é mostrado no mundo político quando olhamos para Israel. Ich meine, die USA ist sehr freundlich gegenüber Israel. É claro, por exemplo, os Estados Unidos são muito amigos de Israel. Aber ich glaube, das ist nur aus politischen Gründen Mas eu creio que isso é só por razões políticas. und ist nur vorübergehend. E isso é apenas passageiro. Denn meine Bibel sagt ganz klar, dass alle werden sich gegen Israel stellen. Porque a minha Bíblia diz claramente que todos se voltarão contra Israel. Und wenn es sich darauf ankommt, zum Beispiel die Grenzen Israels anzuerkennen, E quando chega a hora de reconhecer as fronteiras de Israel, da gibt es keine Nation in der Welt, die mit der Bibel hält. aí não há nenhuma nação no mundo que esteja de acordo com a Bíblia. Keine Nation sagt, das Land gehört den Juden von dem Euphratesfluss bis zum Fluss Ägyptens. Nenhuma nação diz: a terra pertence aos judeus desde o Eufrates até o rio do Egito. Kein Mann der Welt hat diese Macht, das zu sagen. Nenhum homem no mundo tem o poder de dizer isso. Kein Mann dieser Welt wagt es zu sagen. E nenhum homem neste mundo ousa dizer isso. Warum nicht? Mas por que não? Weil die Welt gehört dem Teufel. Porque o mundo pertence ao diabo. Die Welt ist gezwungen, die Nachahmung zu wählen. O mundo é obrigado a escolher a imitação. Die Welt ist gezwungen, die Lüge zu akzeptieren als Wahrheit. O mundo é obrigado a aceitar a mentira como verdade. Ich meine, wir erinnern uns, dass Jesus, Israel stand vor der Wahl. Nós lembramos, por exemplo, na época de Jesus, Israel estava diante da escolha. Sie konnten Jesus wählen Eles oder Barabbas. Eles podiam escolher a Jesus ou a Barrabás. Sie haben Barabbas gewählt und Jesus abgelehnt. Eles escolheram Barrabás e rejeitaram Jesus. Und für uns heute bedeutet, was lehnen wir ab und was akzeptieren wir? E para nós importa saber o que nós hoje aceitamos e o que nós rejeitamos. Sind wir im Geist so assimilisiert, dass wir mitteilhaftig sind auf diesem neuen System? Será que já estamos tão assimilados a esse espírito que acabamos tendo parte nesse sistema? Na, ich verstehe wohl, wir müssen arbeiten, Eu entendo bem, todos nós temos que trabalhar, wir müssen Geld verdienen, temos que ganhar dinheiro, wir müssen unsere Rechnungen bezahlen, temos que pagar as contas, Kinder wachsen auf, os filhos crescem, sie müssen studieren und alles sowas. tem que estudar e tudo isso. Das ist ganz normal. E isso é perfeitamente normal. Aber die Frage ist, wie ist Ihre Zielrichtung im Geiste? Mas a pergunta é, qual é a sua orientação espiritual? Ist es fundamentiert hier auf dieser Welt? Será que ela é fundamentada aqui, neste mundo? Oder wandeln wir mit Jesus? Ou será que nós andamos com Jesus? Das muss jetzt schon praktiziert werden. Isso deve ser praticado já agora. Unser Wandel ist im Himmel, sagt die Bibel. Porque a Bíblia diz que o nosso andar é no céu. Das muss jetzt schon eine Realität sein im Geiste. Isso tem que ser já uma realidade atual em espírito. Wenn plötzlich der Mitternachtsruf erschallt,
quando de repente se ouvir a chamada da meia-noite, dann müssen wir bereit sein. então nós temos que estar prontos. Dann darf uns nichts zurückhalten. Nada deve nos prender. Wenn wir vergleichen heutige Wirtschaft mit der Wirtschaft vor 20 Jahren, Se nós compararmos a economia atual com a economia de 20 anos atrás, ja, ich denke, ich war vor 20 Jahren zum ersten Mal hier in Brasilien. eu acho que há uns 20 anos atrás foi a primeira vez que eu vim ao Brasil, Ja, vielleicht 25 Jahre. talvez 25 anos. Da waren alles diese kleinen Volkswagen. Só se encontrava Fuscas Und der Rauch kam hinten raus. e saía fumaça atrás. Und das war heiß. E era quente, Und die Fenster waren auf. e as janelas tinham que ficar abertas. Das war die einzige Air Condition, die es gab. Era o único ar-condicionado que tinha. Und heute, guck mal hier raus, da die Kapitalisten und ihre Autos. E hoje a gente olha ali no estacionamento os capitalistas com seus carros. Wunderbare, schöne neue Autos. Maravilhosos carros, bonitos. Da ist ein Radio drin, E tem rádio, da ist ein CD, ein tem Kassettenspieler, CD, cassete, Air Condition, ar-condicionado, Automatik. Ach was. câmbio automático e assim por diante. So, es ist doch ein Erfolg, wir können es doch nicht verneinen. Por isso é claro, não há como negar que há um grande sucesso. Das wäre doch Unsinn, wenn wir sagen, ach, das ist alles Lüge, das stimmt alles gar nicht. Seria uma bobagem dizermos que tudo isso é mentira, não é verdade, não acontece assim. Ich gehe alle 2 bis 3 Jahre nach Indien. A cada 2 ou 3 anos eu viajo para a Índia. Und der Progress, der gemacht ist, ist einfach fantastisch. E o progresso que acontece lá é fantástico. Und das ist überall in der ganzen Welt. E isso é assim em todo o mundo. Aber alle müssen sich anreihen an dieses neue System. E todos têm que entrar nesse novo sistema. Und dann komme ich zu unserem dritten Punkt. Wer macht mit? E assim chegamos ao terceiro ponto. Quem participa? Ja, und ich habe schon gesagt, alle machen mit. E nós já dissemos, todos participam. Lass uns mal lesen, Offenbarung 13, Vers 3b. Apocalipse 13, 3b. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Hier sehen wir wieder, die ganze Welt ist eingeschlossen. Nós vemos novamente, todo o mundo está envolvido. Keiner darf ausgelassen werden. Ninguém fica de fora. Und das ist ein langsam schleichendes System der Verführung. E esse é o sistema sorrateiro e traz o engano lentamente. Wo wir denken, alles geht gut. Em que nós pensamos que tudo está indo bem. Wo wir glauben, es wird so bleiben. Em que nós acreditamos que vai continuar assim. Und wo viele von uns als Gläubige unsere Hoffnung draufstellen. E no qual muitos de nós, como crentes, acabam depositando a sua confiança. Aber wir haben schon gelesen in Offenbarung 18, es wird alles zunichte werden. Mas nós já lemos em Apocalipse 18 que tudo será destruído. Wer macht mit? Alle machen mit. Quem participa, portanto, todos. Jetzt das Größte und das Ziel ist, man will zu der WTO, World Trade Organization, gehören. O objetivo de todas as nações hoje é participar da Organização Mundial do Comércio. Brazil is part of it. Brasilien gehört auch dazu. O Brasil também participa. Langsam und sicher, China ist jetzt auch ein Mitglied. A China também agora é um membro. Ich denke, Indien will auch ein Mitglied werden. E eu acho que a Índia também vai entrar. Und alle werden Mitglieder von dieser neuen Welt- oder globale Wirtschaftssystem. E todos vão ser membros desse sistema econômico mundial. Wenn wir die Bibel lesen, Quando lemos a Bíblia, wenn wir das prophetische Wort beachten, quando analisamos a palavra profética, dann müssen wir immer festhalten, dass die Verführung nie mit Gewalt geschieht. nós sempre devemos lembrar que o engano não acontece à força, Sondern diese Verführung geht freiwillig. mas esse engano é aceito voluntariamente.
Wie wir es gelesen haben, wer ist dem Tier gleich? Como nós lemos, quem é semelhante à besta? A admiração. Wer kann mit ihm kriegen? Quem pode guerrear contra ela? Und langsam und sicher, E lenta e seguramente, die ganze Welt wird einheitlich, todo o mundo se unificará, weil wir schon eine einheitliche Wirtschaft haben. porque nós já temos uma economia unificada, Und dadurch kommen wir zurück zu dem Punkt, wo der Turmbau zu Babel gebaut wurde. e aí nós voltaremos para o ponto em que foi construída a Torre de Babel. Damals ging es nur um einen kleinen Teil der Erde. Naquele tempo estava envolvido só uma pequena área da Terra, Aber heute ist es weltweit. mas hoje isso é mundial. Wir werden nicht versuchen, soweit ich weiß, eine einige Sprache zu gründen. Como eu creio, não se tentará estabelecer uma língua única. Jeder wird seine eigene Sprache weitersprechen. Todos continuarão falando a sua própria língua. Und übrigens, wenn es nicht wäre für den Turmbau Babels, E, aliás, se não fosse pela construção da Torre de Babel, da würden wir alle Portugiesisch sprechen. todos nós estaríamos falando português. Da brauchten wir den Ingo nicht. Não precisavam de mim. Die Welt geht mit Macht entgegen einem Weltreich, das noch nie da gewesen ist. O mundo vai ao encontro rapidamente de um império, de um reino mundial, como nunca houve. Ganz langsam und leise schleicht die Verführung. O engano ocorre lenta e sorrateiramente. Und ich rede nur vom wirtschaftlichen Perspektive. E, por enquanto, eu só estou falando da perspectiva econômica. Ich rede nicht von geistlichen Perspektive. Eu ainda nem estou falando da perspectiva espiritual. Da werden wir drüber sprechen, zuletzt über die globale Religion, die jetzt in der Bearbeitung ist. A respeito, eu vou falar na última mensagem, que é a religião global. Langsam und sicher geht die Welt diesem Ziel entgegen, genau was das prophetische Wort gesagt hat. Lenta e seguramente, o mundo vai ao encontro desse alvo da forma como disse a palavra profética. Die Menschheit wird die Wahrheit verachten und die Lüge annehmen. A humanidade vai desprezar a verdade e aceitar a mentira. Sie wird die Echtheit verleugnen und den Ersatz annehmen. A humanidade vai rejeitar o que é genuíno e vai aceitar a imitação. Sie wird die Finsternis lieben und das Licht hassen. Ela vai amar as trevas e odiar a luz. Und da hat etwas Jakobus zu sagen. E aí Tiago diz algo a respeito. Wir sollten das mal lesen in Jakobus Kapitel 5, die ersten 6 Verse. Vamos ler Tiago 5, os primeiros 6 versículos. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado os vossos corações em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Immer und immer wieder warnt die Bibel davor, A Bíblia continuamente alerta a respeito dass wir als Gläubige que nós, como crentes, nicht trachten nach den Reichtum. não devemos buscar as riquezas. Das meint, es darf nicht unsere Zielsetzung sein. Isso significa, não deve ser esse o nosso alvo. Reich sein schadet nichts. Ser rico não faz mal.
Reich sein ist gut, Isso é bom. besser als arm. É melhor ser rico do que pobre. Aber wenn wir das unsere Zielsetzung machen, Mas se nós fazemos disso o nosso objetivo, dann werden wir schuldig, dass wir das Geld lieben. então nós nos tornamos culpados por amarmos o dinheiro. Und wir können nicht zwei lieben, wir können auch nicht zwei dienen. E nós não podemos amar a dois senhores e nem servir a dois senhores. Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht dienen Gott und den Mammon. Jesus disse que vocês não podem amar a Deus e ao dinheiro. So, die ganze neue globale Wirtschaft Portanto, toda esta nova economia global sieht wunderbar aus. tem uma aparência maravilhosa. Die Zukunft sieht herrlich aus. O futuro é maravilhoso. Aber wie wir es gesehen haben hier in der Bibel, Mas como nós vimos aqui na Bíblia, es wird nicht herrlich enden. o fim não será maravilhoso. Ich las gerade neulich in einer Zeitung in USA, Eu li recentemente num jornal nos Estados Unidos, und das war interessant, das war ein Heft, die bieten an Adressen. Tratava-se de uma publicação que oferece endereços. Und man kann kaufen 90.000 neue Namen jede Woche von Leuten oder Firmen, die bankrott gemacht haben. E, por exemplo, pode-se comprar 90.000 nomes, endereços, cada semana de empresas que faliram. 90.000 Menschen oder Firmen. 90.000 empresas ou pessoas. Und die Reklame sagt, E a propaganda dizia: diese Leute haben keine Schulden. essas pessoas não têm dívidas. Sie können anbieten ihre Produkte und ihre Kreditkarten an diese Leute. Você pode oferecer seus produtos através do cartão de crédito para essas pessoas. Und die Lüge geht weiter. E, Und die Lüge geht weiter. e a mentira continua. Ihr habt doch alle gelesen über die Luftlinien, die haben so viele Probleme heute. Vocês todos devem estar lendo a respeito das empresas aéreas que têm tantos problemas hoje em dia. Das ganze System ist auf ganz dünnem Eis aufgebaut. Todo o sistema tem como base uma camada muito fina de gelo. Denk mal, nur 19 oder 20 Terroristen haben 4 Flugzeuge entführt. Imaginem só, 19 terroristas, por exemplo, sequestraram 4 aviões Und ein Terrorakt fortführt gegen die USA. e cometeram aquele ato terrorista contra os Estados Unidos. Und das Resultat spüren wir noch nach 3 Jahren. E o resultado nós ainda sentimos após 3 anos. Nicht nur allein in Amerika. Nicht nur allein in der USA. Não apenas nos Estados Unidos, Aber in der ganzen Welt. mas em todo o mundo. Seht ihr, wie dünn alles aufgebaut ist? Vocês veem como a base é muito frágil. Wie viele Luftlinien sind schon pleite gegangen seitdem? Quantas companhias aéreas já faliram desde então? Ja, ich bin mit der Delta gekommen. Eu, por exemplo, vim com a Delta. Jeden Augenblick können die pleite machen. E a qualquer momento essa empresa pode falir. Komme ich nicht zurück nach der USA. Eu não vou conseguir voltar para os Estados Unidos. Gehe ich für den Ingo arbeiten. Ele vai trabalhar para mim. Das Essen ist gut, das Wetter ist A gut, comida é boa, o tempo, o clima é bom, nette Leute. pessoas queridas. Das würde mir auch gefallen. Já está contratado. Okay, danke schön. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt. E chegamos ao último ponto, Und das ist die totale Kontrolle. que é o controle total. Alle Menschen müssen mitmachen. Todos os homens terão que participar. Alle Nationen, alle Völker. Todas as nações, todos os povos. Alle Politiker, alle Präsidenten oder Könige oder Diktators. Todos os políticos, presidentes, reis ou ditadores. Alle Kaufleute, das heißt das ganze Geschäftsimperium. Todos os mercadores, ou seja, todo o império econômico. Das ist keine Frage, denn das steht geschrieben.
Isso não há dúvida, porque está escrito. Wir brauchen das nicht debattieren, wir brauchen das nicht mehr zu studieren, wir wissen, das kommt so. Não precisamos debater ou discutir isso, porque nós sabemos que será assim. Aber da ist ein Problem. Mas existe um problema. Wir brauchen ein sicheres System, die Welt sagt. Nós precisamos de um sistema seguro. Wir müssen Korruption ausradieren. Nós temos que eliminar a corrupção. Wir brauchen eine Totalkontrolle. Precisamos, portanto, de um controle total. Und wir haben ja gesehen durch den Terroristakt, dass jetzt also eine viel stärkere Kontrolle ist als je zuvor. E nós vimos, através desse ato terrorista, que isso levou a um controle muito mais forte do que antes. Früher kam man nach Brasilien und in 10 Minuten war man durch die Sicherheitskontrolle. Antes a gente vinha para o Brasil e em 10 minutos passava na imigração. Wir mussten fast eine Stunde warten. Nós hoje demoramos quase 1 hora. Tommy Eis war für über 2 Stunden da. E o Thomas Eis ficou 2 horas na Polícia Federal. Warum? E por quê? Weil alle Leute müssen registriert werden. Porque todas as pessoas têm que ser registradas. Jeder Mensch an der Erde muss durch dieses System hindurch, ein perfektes System auf der Erde zu gründen. Todo ser humano terá que passar por esse sistema para que haja um controle perfeito sobre a Terra. Wir werden wieder registriert. Nós estamos sendo novamente registrados. Wir bekommen bessere Ausweise. Nós vamos receber cada vez mais identificações melhores. Jetzt die neuen werden mit Bio sein. As novas formas de identificação vão ser através de biológicas. So, mehr und mehr kommt das auf uns zu. Warum? E mais isso se aproxima de nós. Por quê? Warum? Jesus kommt wieder. Porque Jesus está voltando. Kommt das zweite Mal. Ele está vindo pela segunda vez. Kommt nicht wieder nach Bethlehem. Ele não virá para Belém. Wo wird Jesus wiederkommen? Para onde Jesus vai voltar? Weißt du, wo wiederkommt? Alguém sabe para onde ele vai voltar? Nein, nicht in Jerusalem. Não em Jerusalém. Wie könnt ihr sowas sagen? Como é que vocês podem dizer isso? Liest ihr eure Bibel nicht? Vocês não leem a Bíblia? Kommt in den Wolken der Luft. Ele virá nas nuvens. Der Platz ist beschrieben. O lugar está descrito. Nicht nur kommt zu uns, sondern wir gehen zu ihm. Não só ele virá a nós, mas nós iremos até ele. Und dann, wenn wir in seiner Gegenwart sind, então, quando estivermos na presença dele, wird wiederkommen. Ele voltará. Nach etwa 7 Jahren. Após 7 anos. In großer Kraft und Herrlichkeit. Virá em grande poder e glória. Und seine Füße werden stehen auf den Ölberg. E seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Und die ihm gestochen haben, werden ihn sehen. E ele será visto por aqueles que o traspassaram. Und Israel wird errettet. E Israel será salvo. Und die ganze Welt wird gerichtet. E todo o mundo será julgado. So seid nicht zu böse, wenn ihr kontrolliert werdet. Portanto, não fiquem muito irritados quando vocês têm que passar por controles. Ihr könnt sowieso nichts dagegen machen. De qualquer modo, vocês não podem fazer nada contra isso. Aber das ist ein Teil des Teufels, seine Leute zu registrieren. Mas isso é uma parte daquilo que é feito pelo diabo para registrar os seus. Und macht das ganz raffiniert, was noch nie da gewesen ist. E ele faz isso de maneira muito sutil, de uma forma como nunca houve. Schlag mal auf Offenbarung 13. Por exemplo, Apocalipse 13. 13. Und dann, wenn ihr jetzt liest, ganz vorsichtig, dass der Teufel bzw. der Drache in Vers 2, no versículo 2, 13:2, letzten Satz, a última frase, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
Und wenn wir weiterlesen, zum Beispiel in Vers 4, E quando nós continuamos lendo, por exemplo, no versículo 4, da lesen wir wieder, und dem Tier die Macht gab. ali diz novamente, que deu a sua autoridade à besta. Deu. In Vers 5 zweimal sagt es, und es war ihm gegeben die Macht. E no versículo 5 diz 2 vezes, foi-lhe dada uma boca boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir 42 meses. Das gleiche in Vers 7. E a mesma coisa no versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Und was ist das Resultat? E qual é o resultado disso? Das Resultat dieser Macht, die der Antichrist bekommt, O resultado desse poder que o anticristo recebe, lesen Sie Vers 8. no versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Habt ihr gemerkt, alle, die auf Erden wohnen, Vejam, todos os que habitam sobre a terra, außer die Ausnahme, exceto as exceções, die im Lebensbuch des Lammes stehen. aqueles que estão escritos no livro da vida. Aber die ganze Welt wird den Antichrist anbeten. Mas todo o resto do mundo vai adorar o anticristo. Und wenn wir jetzt hineinblicken heutzutage in der Welt, E quando nós olhamos hoje para o mundo, dann sehen wir, wie die Menschen, die suchen einen Superman. nós vemos como as pessoas estão em busca de um super-homem, Die suchen einen Helden, estão à procura de um herói, die suchen ein Idol. estão buscando um ídolo. Wenn ihr mal seht, wie die Schauspieler zum Beispiel, wie die angebetet werden. Se vocês lembram, por exemplo, os atores, como eles são adorados. Oder Sportler, die werden doch sprichwörtlich angebetet. Ou, por exemplo, esportistas que são literalmente adorados. Das ist den Menschen sein Verlangen. Er will einen wie sich selbst als Gott haben. Esse é o anseio do homem. Ele quer ter alguém semelhante a si mesmo como um Deus. Wenn wir weiterlesen, beginnen mit Vers 11, dann sehen wir eine andere Identität. Lendo agora a partir do versículo 11, vemos uma outra identidade, uma outra besta. Da sehen wir die andere Identität. Und da lesen wir immer wieder, dass er hat zum Beispiel 2 Hörner in Vers 11. Ali é dito que ela possuía, ou tinha 2 chifres, no versículo 11. Hier ist der Unterschied. Der hat die Macht, er hat die Kraft. Aqui é a diferença. Essa segunda besta tem ou possui o poder. Oder in Vers 12. Ou no versículo 12. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor sich und macht es, dass alle, die auf Erden wohnen, anbeten das erste Tier. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Oder Vers 13. E no versículo 13, Und tut große Zeichen. também opera grandes sinais. Und in Vers 14. E no versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Hast du gelesen, Vers 14? 14. Okay. So, hier sehen wir, dass der falsche Prophet, Aqui nós vemos como o falso profeta, der Propagandaminister vom Antichristen, o ministro da propaganda do anticristo, gibt einen Befehl den Menschen auf Erden. dará uma ordem às pessoas na terra Ein Bild zu bauen, para que ergam, façam uma imagem, etwas, was der Mensch mit Händen macht. algo que o homem faz com as suas mãos. Und das wird gemacht bei der globalen Wirtschaft, denn alle sind einverstanden. E isso é feito pela economia global, porque todos estão de acordo. Was das für ein Biest ist, weiß ich nicht.
Eu não sei que imagem será essa. Was das für ein Bild ist, steht nicht geschrieben. Não está escrito que espécie de imagem. Aber wir wissen, dass die Menschen in der Lage sind, das heute zu tun. Mas nós sabemos que hoje o ser humano está em condições de fazer isso. Weil die Menschen es so wollen. Porque o homem quer isso. Und dann steht was geschrieben in Vers 15. E então lemos mais algo no versículo 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Also hat zum ersten Mal, lesen wir das, ist interessant, in der englischen Bibel sagt, hat Leben gegeben. Em inglês diz comunicou vida, comunicou fôlego. So, zum ersten Mal ein Mensch gibt Leben zu einem selbstgemachten Götzen. Portanto, é a primeira vez que um homem comunica vida, ou fôlego, a uma imagem feita pelo homem. Und jetzt geht es Religion. Agora se trata de religião. Der hat schon seine Versprechung, dass ein einheitliches Wirtschaftssystem hat. Also wir haben gesehen, dass die Könige dabei waren, dass die Menschen dabei waren. Nós vimos os reis participavam, as pessoas participavam do sistema. Und dass die Kaufleute dabei waren. E que os mercadores participavam. Alles war schon dabei. Todos estavam participando. So, jetzt gibt Leben dazu. Agora é acrescentado o fôlego. Und jetzt muss der Mensch sich noch total sein Leben geben zu dem Image. E agora o homem tem que entregar totalmente a sua vida à imagem. Und ich meine, es ist schwer zu verstehen für uns heute. E é certo, é difícil de entender para nós hoje. Wenn wir uns darauf konzentrieren, dass es nur ein Bild ist. Se nós lembrarmos que se trata apenas de uma imagem. Aber ich denke, es ist viel mehr. Mas eu imagino que será muito mais. Denn hier geht es etwas, das weltweit ist. Porque aqui se trata de algo que será mundial. Was endlich die Menschen zusammenführt. O que finalmente vai juntar todas as pessoas. Dann wird aufhören die Konflikte, die wir haben zwischen den verschiedenen Religionen. Então terminarão os conflitos que nós temos hoje entre as diversas religiões. Und dann endlich hat die Macht dieser Welt totale Kontrolle. E então finalmente a autoridade, o poder deste mundo poderá exercer o controle total. Lesen wir Vers 16. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Was ist das Zeichen des Tieres? O que é a marca da besta? Ich weiß es nicht. Eu não sei. Ja, ich bekomme viel Literatur von Leuten, die anscheinend mehr wissen. Eu recebo muitas publicações de pessoas que provavelmente sabem mais, die mehr wissen wollen. Ou que querem saber mais. Aber ich denke, dass wir hier über etwas reden, was wir noch nicht wissen. Mas eu penso que aqui se fala de algo que nós ainda não sabemos. Denn dieses Zeichen, das wird an dem Kopf oder an der rechten Hand sein. Porque esse sinal, essa marca estará na fronte ou sobre a mão direita. Was immer es auch ist. E o que quer que seja. Es ist die Antwort zur totalen Kontrolle. Trata-se da resposta ao controle total. Und was sagt es denn im nächsten Vers? E o que diz o versículo seguinte? Vers 17. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Kein Mensch kann mehr
wirtschaftlich existieren. Nenhum homem poderá continuar existindo economicamente. Keiner kann kaufen und verkaufen. Ninguém poderá comprar ou vender. Das ist das Ende der freien Welt. Este será o fim do mundo livre. Und die freie Welt, in die wir leben, E o mundo livre em que nós vivemos geht nach der Zielrichtung hin. vai nesta direção. Es gibt keinen anderen Weg. Não existe outro caminho. Der ist nur ein Weg, den wir ein Ausweg. Existe apenas uma saída. Und der Ausweg ist Jesus Christus. E a saída desse sistema é Jesus Cristo. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Eu sou o caminho e a verdade. Wer zu dem Vater kommen will, der muss kommen durch mich. Quem quiser vir ao Pai deve vir através de mim. Ich habe die Welt überwunden Eu venci o mundo. und ich gebe euch ewiges Leben. Eu vos dou a vida eterna. Und das ist mein Gebet heute Abend für Sie, E essa é a minha oração hoje à noite por vocês. dass Ihr Leben Que a vida de vocês unter der totalen Kontrolle von Jesus steht. esteja sob o controle total de Jesus. Entweder er steht unter die totale Kontrolle Jesu, Ou a vida está sob o controle total de Jesus, oder ich kann Ihnen garantieren, ou eu posso garantir a vocês, es wird unter die totale Kontrolle des Antichristen stehen. ficará, ou então ficará sob o controle total do anticristo. Heute, Hoje, wenn ihr die Stimme Gottes hört, se ouvirdes a voz de Deus, so verstocket euer Herz nicht, não endureçais os vossos corações, denn Jesus kommt bald wieder. porque Jesus voltará em breve. Amen. Amém. So you don't come here just to learn some interesting facts about prophecy. Então, você não veio aqui só para aprender alguns fatos interessantes com relação a profecias, But to draw closer to God. mas sim para se aproximar de Deus. Prophecy tells us about Him, A profecia nos fala a respeito de Deus, about His purposes and plans, acerca dos planos que Deus tem, o propósito dele, the days in which we live. os dias em que vivemos. And you must use prophecy as the apostles did to prove that Jesus is the Christ, E você deve usar as profecias como fizeram os apóstolos para provar que Jesus é o Cristo. and behind all of this is Israel. E por trás de tudo isso está Israel. Why Israel? Por que Israel? Jesus was a Jew. Jesus era judeu. He still is a Jew. Ele ainda é judeu. He had to come with a genealogy. Ele tinha que vir ao mundo com uma genealogia. He didn't step off of a UFO. Ele não desceu de um OVNI. He has a whole history, Ele tem uma história. and that involves Israel. E essa história envolve Israel. And through what God has said about Israel, E através do que Deus tem dito a respeito de Israel, the prophecies He has fulfilled about Israel, as profecias que já se cumpriram com relação a Israel, what is happening in Israel today, o que está acontecendo em Israel hoje, we learn the character of God. nós através disso aprendemos o caráter de Deus. So you will not learn that from the universe. Então você não vai aprender isso do universo. We can prove the existence of God by the universe, Podemos provar a existência de Deus através do universo, but that will not tell us His love, His purposes, His mas character. isso não vai nos dar o amor de Deus, o propósito de Deus, o caráter de Deus. We learn that through Israel. Nós aprendemos isso através de Israel. 203 times God calls Himself the God of Israel. 203 vezes Deus se autoproclama o Deus de Israel na Bíblia. How many times does He call Himself the God of the Brazilians Quantas vezes ele se autoproclama como o Deus dos brasileiros na Bíblia? or of the Americans Ou dos americanos? or French? Ou dos franceses? Never. Jamais. Israel is unique. Israel é singular. You need to understand that. É preciso entendermos isso. 3 times in the Bible 3 vezes na Bíblia, it says Israel is the apple of His eye. que Israel é a menina dos olhos de Deus. Zechariah 2 verse 8. Zacarias 2:8.
He that touches Israel touches the apple of God's eye. Aquele que mexe com Israel, mexe com a menina dos olhos de Deus. I don't know what some of you think about Jews. Eu não sei o que alguns de vocês pensam a respeito dos judeus. I hope none of you are anti-Semitic. Eu espero que ninguém aqui seja um antissemita. If you are, you make yourselves the enemies of God, Pois se você for um antissemita, você se torna inimigo de Deus, because you are the enemies of His people. porque você se tornou inimigo do povo de Deus. Whether you like it or not, Goste você ou não, God has chosen the Jews. Deus escolheu os judeus. They didn't obey Him. Eles não o obedeceram, They were rebellious. eles foram rebeldes. He cast them out of the land. Ele os expulsou da terra, né, os dispersou. They're under God's judgment right now. No momento eles estão debaixo do juízo de Deus, But He is in the process of bringing them back to their land. mas Deus está no processo de trazê-los de volta à sua terra. And He will make a full restoration of Israel to the blessing of the world. E ele fará uma restauração completa de Israel para a bênção do mundo. Now, we want to just read a few scriptures, Nós queremos ler alguns textos bíblicos, many others, depois haverá outros. but these are a few that point out how unique Israel is in God's eyes. Na verdade existem outros, mas esses aqui já são suficientes para mostrar como Israel é única aos olhos de Deus. Êxodo 33:16 diz: Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Levítico 20:26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Levítico 20:26. Aí Deuteronômio 10:12-15. Deuteronômio 10:12-15. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. E por fim, Salmo 147, 19 e 20. Salmo 147, 19 e 20. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. These are just a few of the verses, São apenas alguns dos versículos. just a sample of what God says about Israel. É um exemplo daquilo que Deus diz a respeito de Israel. Somebody says, well, another prophecy conference and more about Israel. Alguém pode até dizer, mais uma conferência profética, lá vem mais coisa de Israel. Can't we get away from Israel for a while? Não dá para a gente esquecer Israel por um tempo? No. Não. This is the major topic of prophecy. Esse é o principal tópico das profecias. Eyes on the Middle East. Olhos no Oriente Médio. That's an amazing statement. É uma afirmação que nos faz pensar muito. Why should our eyes be on the Middle East? Por que os nossos olhos devem estar postos no Oriente Médio? Because God said they would be. Porque Deus disse que eles seriam postos no Oriente And Médio. when you think of the Middle East, you think of Israel. E quando você pensa no Oriente Médio, você pensa em Israel. Isn't that amazing? Isso não é maravilhoso? This ancient people, Um povo tão antigo, despised by the world, desprezado pelo mundo, cast out of their land, expulso da sua terra, under God's judgment everywhere, debaixo do juízo de Deus por onde quer que estejam dispersos, hated and persecuted like no other people, odiados, perseguidos como nenhum outro povo, and they're back in their land.
e agora estão de volta à sua terra. And they are the focus of the world. E eles são o foco das atenções do mundo. That in itself is proof that the Bible is God's word. Isso por si só já é prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. So the major focus of the news today O principal foco das notícias hoje is Israel, é Israel. and in particular Jerusalem. E, em particular, a cidade de Jerusalém. Now that's amazing for many reasons. Isso é espantoso por várias razões. Let me give you just two. Eu vou dar duas delas para vocês. Israel is so tiny. Israel é tão pequenina como nação. Try to find it on a map. Procure achar Israel no mapa. It hardly takes up any space. Praticamente não ocupa espaço algum. The Arabs control 99.9% of the Middle East. Os árabes controlam 99,9% do Oriente Médio. Why do they want this tiny piece of land? Por que eles querem aquele pedacinho de terra? There's no natural resources. Não há recursos naturais ali. They've got all the oil. Eles têm todo o petróleo que precisam. Israel has nothing. Israel nada tem, But they insist they're going to get it. mas eles insistem em que vão controlar. And their hatred against Israel E o ódio que eles têm de Israel and their determination to destroy Israel e a determinação que eles têm para destruir Israel creates the situation in the Middle East which is the focus of the world's attention. cria a situação no Oriente Médio que hoje é o foco da atenção do mundo. This tiny piece of land is the most important thing to the world today. Aquele pedacinho de terra é a coisa mais preciosa para o mundo hoje. Now, another amazing thing about this, Outra coisa espantosa com relação a isso, God prophesied this 2,500 years ago. Deus profetizou isso 2.500 anos atrás. You know the prophecies. Vocês conhecem as We'll profecias. just turn to some in Zechariah chapter 12. Nós vamos abrir apenas em algumas delas. Zacarias capítulo 12. Let's read verse 2 first of all. Nós vamos ler primeiro o versículo 2 de Zacarias 12. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Now, if you underline in your Bible or you highlight, Se você sublinhar ou destacar na sua Bíblia, do that with this phrase, I will, or the next verse, will I. sublinhe essa expressão farei neste versículo, ou no versículo seguinte também farei de Jerusalém, assim por diante. God said that he would do something. Deus disse que ele faria alguma coisa. He said he would do this in the last days. Ele disse que faria isso nos últimos dias. And we will see that all through my series of talks and the other speakers as well. E nós vamos ver isso presente nas palestras que eu falei e que os demais palestrantes farão também. God is at work in this world. Deus está operando hoje em dia no mundo. Somebody says, why do you believe in God? Se alguém me pergunta por que você crê em Deus, Very simple. muito simples. The Jew, Os judeus, Israel. Israel, This is the great proof God gives. essa é a grande prova que Deus dá. These are God's people and he is using them. São o povo de Deus e Deus os está usando. He's using them to test this world. Ele está usando para tocar nesse mundo, And I can tell you the whole world is going to come under his judgment. é para julgar o mundo, melhor dizendo, e o mundo todo vai estar debaixo do juízo de Deus muito em breve. Just keep your finger there in Zechariah 12 Mantenha o seu dedo aqui em Zacarias 12 and turn to Joel 3, e volte para Joel capítulo 3, Daniel, Hosea, Joel, Daniel, Oséias, Joel, chapter 3, verse 2. capítulo 3, versículo 2. Reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. When I'm in America, the Americans ask, is the United States in prophecy? Quando eu estou nos Estados Unidos, os americanos me perguntam: os Estados Unidos estão dentro das profecias? Yes. Eu digo sim.
When I'm in Brazil, the Brazilians ask, Quando eu estou no Brasil, os brasileiros me perguntam: is Brazil in prophecy? o Brasil está nas profecias? Yes. Eu digo: sim. Where is it? Aonde? We just read it. Acabamos de ler. God said, I will gather all nations. Ele disse: eu vou arrebanhar de todas as nações. The United States, Dos Brazil, Estados Unidos, do Brasil, are part of the all nations. fazem parte do todas as nações. Now we believe in a pre-trib rapture. E nós cremos num arrebatamento pré-tribulação. We Christians are leaving. Nós cristãos deixaremos esse mundo. We won't be here when it happens. Nós não estaremos aqui quando isso vai acontecer. But one day God is going to bring all nations against Israel. Mas um dia Deus trará todas as nações contra Israel. Well, it's in their hearts to go against Israel. Porque está no coração das nações de se voltarem contra Israel. God is not causing them to do this, Deus não está empurrando as nações por fazerem isso, but He is working out their hatred and He's bringing it to a climax in His time. Ele está se utilizando do ódio das nações e trazendo esse ódio a um clímax nesta época que nós estamos vivendo. He says He's going to punish the nations, Ele diz que ele vai punir as nações, all nations. todas as nações. For what? Punir por quê? For dividing my land. Por repartirem entre si a minha terra. Well, two reasons: scattering my people. Na verdade, são dois motivos: por espalharem o meu povo entre as This nações, is anti-Semitism, hatred. o antissemitismo, o ódio pelos judeus. The Jews have been on the run everywhere, Os judeus têm fugido por todas as partes do mundo, not just from Hitler, não apenas de Hitler, from the czars, dos czares russos, from the Muslims. dos muçulmanos. They've been scattered because of hatred against them, Eles têm sido espalhados por causa do ódio existente contra eles, trying to find refuge somewhere. procurando algum refúgio em alguma parte do mundo. But God says, I'm going to punish the nations for dividing my land. Mas Deus diz: eu julgarei as nações por repartirem entre si a minha terra. When did that happen? Quando é que isso aconteceu? 1917, 1917, the Balfour Declaration. a Declaração de Balfour. The whole world recognized that that land called Palestine, O mundo todo reconheceu que aquela terra chamada de Palestina that belonged to the Jews. pertencia aos judeus. The Paris Peace Conference, 1919, A Conferência de Paz de Paris de 1919, the Declaration of Principles by the League of Nations in 1922, a Declaração de Princípios pela Liga das Nações em 1922. the whole world set this land aside for the Jews. O mundo inteiro separou essa terra para ser dos judeus. And what happened? E o que aconteceu? Britain had the mandate to see that this occurred, that this took place. A Grã-Bretanha tinha um mandato para cuidar que isso realmente ocorresse. They betrayed the Jews. E eles traíram os judeus. I don't know what you know of history. Eu não sei o que você conhece da história. Most Christians are very ignorant of history. A maior parte dos cristãos são bastante ignorantes quanto à história. You need to understand history. É preciso entendermos a história. Prophecy is history written in advance. A profecia é história escrita adiantadamente. And history simply verifies the prophecies God has given. E a história simplesmente corrobora, autentica as profecias que Deus já deu. It was for oil that Britain betrayed the Jews. Foi por causa do petróleo que a Grã-Bretanha traiu os judeus. They wanted Arab oil, Eles queriam o petróleo árabe. so they favored the Arabs. Então favoreceram os There árabes. was no oil in Israel, no Não há- oil in Palestine. Não há petróleo na Palestina, em Israel. Jews had no oil. Os judeus não tinham petróleo. They let in Arabs. They let in Arabs Ok, então eles deixaram os árabes entrar ali na Palestina, to the Jews' land. dentro da terra que é dos judeus. They kept the Jews out. Mantiveram os judeus do lado de fora. There was a white paper in 1939 Houve um papel em branco em 1939, issued by Britain emitido
pela Grã-Bretanha, limited the number of Jews that could come there. um documento, na verdade, que limitou o número de judeus que podia entrar ali na Palestina. 1939 was when the Jews needed most to get to Palestine. Em 1939 é quando os judeus mais precisavam ter liberdade de acesso à Palestina, They were prevented by Britain. mas a Grã-Bretanha impediu que eles ali entrassem. You know, after the war, Depois da guerra, Holocaust survivors os sobreviventes do Holocausto, in pitiful ships em navios assim que dava dó de ver, within sight of the promised land, com vista, vendo, enxergando com os próprios olhos a terra prometida, are driven back by the British Navy. foram pela Marinha britânica mandados de volta, não puderam descer na sua própria terra, Put into camps. enviado para campos de concentração. Even Holocaust survivors who managed to get into the land Na verdade, campos, não de concentração. Mesmo os sobreviventes do Holocausto que conseguiram entrar de volta em Israel were rounded up by Britain and taken out and put foram in camps. reunidos pela Grã-Bretanha e expulsos e enviados para esses tais acampamentos fora de Israel. This was the land that the whole world said belonged to the Jews, A terra que o mundo inteiro havia decretado que pertencia aos judeus. and they were robbed of it. Eles foram roubados dessa terra. You need to know some of these things. É preciso que você saiba de algumas dessas coisas. 1944, 1944. Hitler had not even invaded Hungary. They were his partners. Hitler ainda não tinha They had not invaded Hungary. They were his partners. não havia invadido a Hungria ainda, eles eram parceiros de Hitler na guerra. There were 500,000 Jews in Hungary untouched by the Nazis. Havia 500 mil judeus intocados pelos nazistas vivendo na Hungria. The Nazis needed money. Mas os nazistas precisavam de dinheiro. They offered to sell them to the Allies for $2 apiece. Eles ofereceram vender esses judeus para os aliados $2 por cabeça. Whether that was a sincere offer or not doesn't matter. Se essa oferta é uma oferta sincera ou não, isso não importa. No one would take them. Ninguém quis receber esses judeus. America would not take them. Os Estados Unidos não quis recebê-los. Britain would not take them. A Grã-Bretanha não quis recebê-los. In fact, the British said there is no room in Palestine for them. Na verdade, os britânicos disseram: não há espaço na Palestina para esses 500 mil judeus. For $1 million, you could have rescued 500,000 Jews from the ovens. Por $1 milhão, poderia ter salvo a vida daqueles 500 mil judeus dos fornos. And the world turned their backs on them. E o mundo voltou as costas para os judeus. The whole world has the blood of the Jews on them. Na verdade, o mundo inteiro tem o sangue dos judeus nas suas mãos. I think that includes Brazil. Eu creio que isso inclui o Brasil. You know Genesis 12, verse 3. Você conhece bem Gênesis 12:3. I'll bless those who bless you, Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. and I will curse those who curse you. Eu amaldiçoarei aqueles que te You touch amaldiçoarem. Israel? Você julga Israel? This is the apple of God's eye. É a menina dos olhos de Deus. We will see this more in subsequent talks. Nós vamos abordar isso mais profundamente nas próximas palestras. These are his people. É um povo de Deus. And you know what Matthew 25 says. E você sabe o que Mateus 25 declara. One day Jesus says, I'm going to judge the nations, separate the sheep from the goats. Jesus diz: um dia eu vou julgar as nações, eu vou separar os bodes das ovelhas, For what they've done to my brethren. pelo que eles fizeram pelos meus irmãozinhos. I think these are his brethren after the flesh. Eu creio que esses são os irmãos dele conforme a carne, os judeus. I think in an audience of this size, even of Christians, Eu creio que num auditório deste tamanho aqui, mesmo entre crentes, some of you don't like what I'm saying. alguns de vocês não estão gostando do que eu estou falando. You don't like Jews. Vocês não gostam de judeus. You take that up with God. Agora eu digo, você trate isso diante de Deus, meu irmão. I'm only telling you what he has said. Eu só estou dizendo para você o que ele diz na sua palavra. And it is amazing that I find evangelicals. E é incrível achar evangélicos They can be very clear and very biblical on what the Bible says about the gospel. que podem ser muito claros, muito bíblicos com relação ao que o evangelho diz, a Bíblia diz sobre o evangelho.
when it comes to Israel and the Jews, Mas no tocante a Israel e aos judeus, they are very unhappy. They reject it. eles ficam muito infelizes ao pensar no que a Bíblia diz. Well, look at Zechariah 12. We read a verse. Voltamos para Zacarias 12, lemos um versículo aqui, It's an amazing verse. um versículo fantástico. God says, I'll make Jerusalem a cup of trembling Ele diz, eu farei de Jerusalém uma taça que embriague os povos, to all the people round about. embriague todos os povos ao seu redor. Amazing prophecy. É uma profecia impressionante. Israel had many enemies, right? Israel tinha muitos inimigos, certo? Egypt, Egito, Assyrians, Assíria. you can name them. deu o nome de todos os povos. Never in history were they all united against Israel. Nunca na história eles estiveram todos unidos contra Israel. God said in this verse, Neste versículo, Deus diz in the last days, all the nations around Israel will be united against her. que todos os povos ao redor de Israel estarão num cerco contra Judá e Jerusalém. And I'll make them a cup of trembling E eu vou fazer de Jerusalém uma taça que embriague to all of the nations round about. para todas as nações que estão ali ao redor There's a deles. separation of the nations round about from all the rest of the world. Há uma separação das nações. Separation, yeah, difference, distinction. Between? A distinction between the nations around it in verse 2 Ok. and all the rest of the world in verse 3. Sorry. Há uma distinção feita aqui no versículo 2 entre todos os povos que estão ao redor de Jerusalém e todos os povos da terra no versículo 3. Verse 3, God says, I'll make Israel, Jerusalem, a burdensome stone to all nations of the world. No versículo 3, Deus diz que ele vai fazer de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Ele está falando de todas as nações do mundo. But the nations round about will tremble. Mas as nações em volta de Israel tremerão. Why is that? Por quê? Read verse 6. Veja o versículo 6. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. The Israeli Defense Forces, IDF, As defesas militares de Israel are the best in the world. são as melhores do mundo. It is amazing what has happened. É impressionante o que tem acontecido. When Israel declared its independence in 1948, Quando Israel declarou sua independência em 1948, 650,000 Israeli settlers 650 mil imigrantes, ou judeus que estavam se arraigando na terra, mostly farmers. a maioria deles vindo de outros países. This is not an army. Isso não é um exército. And they were attacked by the regular armies of 6 Arab nations with tanks and planes. Eles foram atacados pelos exércitos de 6 nações ao seu redor, com tanques, aviões, etc. And you know who won the war. E vocês sabem quem ganhou a guerra? Every piece of land Israel has taken, Todo pedaço de terra que Israel tomou, they've taken it from an enemy that has sworn to exterminate them. Israel tomou de um inimigo que havia jurado exterminar Israel. They've taken it in self-defense. Tomaram esse pedaço de terra em autodefesa. And the world condemns them for defending themselves. E o mundo os condena por se defenderem. You don't take on the Israeli army. Você não procura briga com o exército israelense? I may have mentioned a year ago. Eu talvez já tenha até mencionado isso que eu vou falar I agora. think Tommy Ice we were at the same conference. Eu creio que Thomas Ice já mencionou, nós estávamos numa mesma conferência. We were talking with a member of a secret elite U.S. military group. Nós estávamos falando com um membro da elite do exército americano. He said we're training the military in 25 Muslim countries. E eles disseram, nós estamos treinando os militares de 25 países muçulmanos. I said, you're training the Muslims?
Eu perguntei, vocês estão treinando muçulmanos? Well, he said, we're not so much training them as we are terrifying them. Ele disse, nós não estamos treinando eles tanto quanto nós os estamos aterrorizando. When they see the weapons we have and we don't give it to them, Quando eles virem as armas que nós temos e que nós não vamos disponibilizar para eles. and you haven't even seen some of the weapons that we have. E vocês nem sequer viram algumas das armas que nós já temos. Well, I said, how about the Israelis? Are you training them? Aí eu perguntei para esse especialista do exército, e os israelitas, vocês treinam a eles também? I knew what he would say. I'd heard it from other military men. Eu sabia qual seria a resposta dele, porque já tinha ouvido de outros especialistas militares. The American officer said, we don't train the Israelis. They're better than we are. O oficial americano disse assim, nós não treinamos os israelitas porque eles são melhores do que nós somos. God said, I'll make them like fire. Deus disse aqui que ia fazer deles uma tocha incandescente. Notice, God said he would do it. Ele disse que ele faria isso. Keep your finger there for a moment. Mantenha o dedo aqui em Zacarias 12. Turn to Psalm 124. Abra no Salmo 124. If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say. You just read the first 3 verses. Os primeiros 3 versículos. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Read the last verse, verse 8. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. You fight against Israel, you fight against God. Você quer lutar contra Israel, você vai lutar contra Deus. I'm not saying that everything Israel does is perfect. Eu não estou dizendo que tudo que Israel faz é perfeito e correto. They are human beings. Eles são seres humanos como nós. Sometimes their soldiers do bad things. Às vezes os soldados do exército israelita fazem coisas condenáveis. But they've acted with great restraint. Mas eles têm agido se restringindo grandemente. You never hear the Israelis talking about slaughtering the Arabs. Você nunca ouve falar do exército israelita fazendo uma chacina dos árabes. Israel does not attack them. Os israelitas não os atacam. Israel acts in self-defense. Israel age em autodefesa, em defesa própria. Israel does not send suicide bombers into Palestinian territory. Israel não manda homens bombas para explodirem dentro da Palestina e aniquilar palestinos. We've had Americans not acting very well in Iraq. Nós tivemos americanos que não agiram muito corretamente lá no Iraque. When you've got women who seem to be pregnant, Quando você tem uma mulher que aparentemente está grávida, but it's a bomb. mas é uma bomba. They blow themselves up. Então elas vão se explodir. You become desperate. Então aí você começa a ficar desesperado. How will you combat this? Como é que você combate esse tipo de coisa? See, America used to say to Israel. Os Estados Unidos costumavam dizer a Israel: Oh, don't overreact. Não reajam assim além da medida. Be patient with these people. Sejam pacientes com esse povo. I think America is learning a few things in Iraq. Eu acho que os americanos estão aprendendo alguma coisa lá no Iraque. And we'll talk about that later. E nós vamos falar sobre isso mais tarde. The purpose behind it. Well, God has the focus of the world. It has the world's attention on Israel. Então Deus tem o foco, a atenção do mundo sobre Israel. For a reason. Por um motivo. He said, I will do this. Porque ele diz: eu farei isto. So the nations round about are all united. Então as nações ao redor de Israel estão todas reunidas. They are trembling. Estão tremendo. You can't take on Israel. Não há como você procurar briga com Israel sem se encrencar. So now they pretend peace. E agora o que eles estão fazendo? Estão fingindo paz. Incredible. They talk about peace. É incrível eles falarem de paz. Arafat says peace for us is the destruction of Israel. Arafat já disse que paz para nós, palestinos, é destruição de Israel. And the world blames Israel for not making peace. E o mundo culpa Israel por não firmar a paz. Give them a little more land.
Dê um pouquinho mais de terra para eles. Just give them a little more land. Mais um pouquinho de terra. Israel has given back more than 95% of the land they've ever taken. Israel já devolveu mais de 95% do território que tomou, For peace. por causa da paz. They've offered the Palestinians, and there are no Palestinians. Eles ofereceram isso aos palestinos e cá entre nós não existem palestinos. We talk about that this evening. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. That's a myth, Isso é um mito, a fraud. uma fraude. There never was a Palestinian nation, Nunca houve uma nação palestina, Palestinian language, nunca houve uma língua palestina, Economy, uma economia palestina, religion, uma religião palestina, culture. uma cultura It's palestina. a fraud. Isso é uma fraude. We'll explain that tonight. Nós vamos explicar isso hoje à noite. But they have offered them their Palestinian state many times. Mas eles ofereceram ao Estado palestino várias vezes. You need to know this. Vocês precisam saber disso, The news won't report it. porque os informes de notícias não dão essas Don't notícias. forget this. Não se esqueça do They've seguinte: offered them their own state many times eles ofereceram o seu próprio Estado muitas vezes, on one condition. sob uma condição. Just acknowledge we have the right to exist too. Só reconheçam que nós temos o direito de existir também. And they will not acknowledge Israel's right to exist. E eles não reconhecem o direito de Israel de existir como nação. I give you a challenge. Eu dou um desafio para você. You travel around the world. Viaje ao redor do mundo. Go to the libraries of this world. Vá às bibliotecas deste mundo. Try to find one Arab map that shows the existence of Israel. Procure achar um mapa árabe que mostre a existência de Israel. You will not find it. Você não encontrará, As far as they're concerned, Israel does not exist. porque na mente deles Israel não existe, It must not exist. não deve existir, It cannot exist. não pode existir. And there's a reason behind that. E há um motivo por trás disso. Now God said He'd make Israel a burden to the whole world. Porque Israel vai ser uma pedra pesada para as nações. How heavy is that burden? Qual é o tamanho desse peso? The United Nations has spent 1/3 of its time deliberating, pronouncing about Israel, Jerusalem. E as Nações Unidas têm gasto 1/3 do seu tempo deliberando acerca de Israel e de Jerusalém. It's a tiny nation, 1/1000th of the Earth's population. É uma nação muito pequena, é 1/1000 da população mundial. And the United Nations has spent 1/3 of its time. E as Nações Unidas têm gasto 1/3 do seu tempo deliberando quanto a Israel. Is that a fulfillment of prophecy? Isso é cumprimento de profecia. Is that a burden to the world? Isso aqui é um peso para o mundo, uma pedra pesada para o mundo. Okay. Israel, what's happening to Israel today? O que está acontecendo em Israel hoje? Its very existence is a miracle. A sua própria existência já é um milagre. It is proof, the number one proof God gives of His existence. É a prova número 1 que Deus dá da sua existência. And that the Bible is His Word. And that the Bible is His Word. E que a Bíblia é a palavra dele. Underlying all of this problem now the world faces, Sublinhe esse problema que o mundo encara hoje, is worldwide anti-Semitism. que esse problema é o antissemitismo mundial. Forget about anti-Semitism. Esqueça do antissemitismo. No, this is foretold by God. Não podemos esquecer, porque isso foi predito pelo próprio Deus. When He brought Israel into the land, Quando ele trouxe Israel para a sua terra, He said, if you disobey me, I will cast you out of this land. ele disse: se vocês me desobedecerem, eu vou expulsar vocês dessa terra. I will scatter you to every nation on the face Eu of the vou earth. espalhar vocês por todas as nações do mundo. And you will be hated and persecuted and killed like no other people. E vocês vão ser odiados, torturados, mortos como nenhum outro povo no mundo. I told you a little bit about anti-Semitism. Eu falei um pouquinho sobre o antissemitismo com vocês. England saying there's no room in Palestine. Quando a Inglaterra diz não há espaço na Palestina para os judeus. No nation in North, Central, South America willing even to take refugees. Nenhuma nação na América do Sul, Central ou do Norte disposta a receber quaisquer refugiados judeus. You know the Holocaust. Vocês conhecem o Holocausto.
After the Holocaust, there was a Holocaust. Depois do Holocausto, houve um outro Holocausto. Skeletal survivors of Auschwitz who were released. Sobreviventes de Auschwitz, que eram pele e osso, When they went back to reclaim the homes, the Polish Jews went back to reclaim the homes from which they'd been taken. judeus poloneses, quando voltaram para tomar posse da casa que eles haviam abandonado ou tinham sido tirados dela, das propriedades, The Polish people would not let them have them and killed them. os poloneses não quiseram dar de volta as propriedades que pertenciam aos judeus poloneses e os mataram. Skeletal survivors of Auschwitz are killed. Eram sobreviventes que eram pele e osso do campo de concentração de Auschwitz. Foram mortos. Not by Nazis, Não pelos nazistas, by other people. por outros povos. I could make you weep. I began to tell you about anti-Semitism, Eu poderia fazer você chorar se eu começasse a narrar aqui tudo sobre o antissemitismo. how the Jews have been hated. around Como the os world. judeus têm sido odiados. But we'll come back to that perhaps if we have time. Mas nós voltaremos a isso se tivermos tempo. Well, why anti-Semitism? Por que antissemitismo? It's satanic. É satânico. Be careful in your heart. Cuidado no seu coração. Don't be a partner with Satan. Não seja parceiro de Satanás. Now, why do I say it's satanic? Por que eu digo que o antissemitismo é satânico? Satan must destroy the Jews. Satanás precisa destruir os judeus. You think for a moment, you know why. Você pensa por um momento e você descobre o porquê. You know the times down through history that Satan sought to destroy the Jews. Você sabe que durante a história Satanás procurou aniquilar os judeus. You read of it in the Bible, Você lê isso na Bíblia. and we won't take time. You know those verses. Nós não vamos tomar o tempo, nós conhecemos os versículos. Well, the Messiah came. Mas o Messias veio. He defeated Satan on the cross. Derrotou Satanás na cruz. Isn't that the end? Será que isso é o fim? No, that's not the end. Não, não é o fim. Satan must destroy Israel. Satanás precisa continuar tentando destruir Israel. Why is that? Por quê? We have an important teaching in the Bible. Nós temos um ensinamento muito importante na Bíblia. Hundreds of prophecies that God will restore these people back to their land. Centenas de profecias dizendo que Deus vai restaurar esse povo de volta à sua terra. Now you know what the second coming is. Vocês sabem o que é a segunda vinda? It's not the rapture. Não é o arrebatamento da igreja. At the rapture, he comes for the church. No arrebatamento ele vem para levar os santos da igreja. At the second coming, he brings his bride. He comes with the church for Israel. Na segunda vinda ele vem com a sua noiva, com a igreja, para os judeus, To rescue Israel in the midst of Armageddon. para resgatá-los no meio da batalha do Armagedon. We get to Armageddon on my last talk. The road Nós- to Armageddon. Nós chegaremos ao Armagedon na minha última palestra, o mapa para o Armagedon. There's no second coming if there's no Jews. Não haverá segunda vinda de Jesus se não houver judeus no mundo. We're not talking about just a few Jews around the world surviving. Nós não estamos falando de alguns poucos sobreviventes judeus em alguma parte do mundo. Israel must survive as a nation. Israel precisa necessariamente sobreviver como nação. You know, Jeremiah chapter 31, Vocês conhecem Jeremias 31, beginning at verse 35. começando no versículo 35. God says, if Israel ceases to exist, there's no sun in the sky, there's no stars, it's finished. Que Deus diz que, assim como Ele designou o sol a brilhar e a lua a brilhar, se Israel cessar de existir, é a mesma coisa que o sol e a lua cessarem de existir. The Messiah returns to rule over the nation Israel on the throne of his father David. O Messias volta na sua segunda vinda para reinar sobre o trono do seu pai Davi sobre a nação de Israel. No nation of Israel, no second coming. Se não há nação de Israel, não há segunda vinda de Cristo. If Satan has destroyed Israel, Se Satanás consegue destruir Israel, he's won his battle with God. ele já ganhou a sua batalha com Deus. This world belongs to him. Esse mundo pertence a ele.
Jesus Christ cannot return in the second coming Jesus não pode vir na sua segunda vinda, because God has proved that this is not true. porque aí terá sido provado que o que está aqui nesse livro não é verdade. He's made God into a liar. Ele terá tornado Deus em mentiroso. You understand the importance? Vocês entendem a importância de Israel? God calls himself the God of Israel. Deus se chama do Deus de Israel. He has said, I will restore Israel. Ele diz: eu restaurarei a Israel. And the Messiah will return to rule over Israel on the throne of his father David. E o Messias retornará para reinar sobre Israel no trono de seu pai Davi. God has gone out on a limb. I don't know if you say that in Portuguese. God has gone out on a limb. Satan could saw it off, cut it off. Ok, é como se Deus tivesse sido posto de lado. God has tied his integrity to Israel. Na verdade, Deus se empenhou, ele marcou a sua integridade e ela está ligada a Israel. If Israel is destroyed, God is a liar. Se Israel for destruído, Deus é mentiroso. No second coming. Não haverá segunda vinda de Satan Cristo. owns this world. Satanás conhece a palavra de Deus. Now, I didn't finish with Joel 3. We'll talk about that later. Não terminei de falar sobre Joel 3, nós vamos voltar a isso mais tarde. But let me just deal for a moment with dividing the land. Mas por um momento eu quero falar sobre esse dividir da terra. Britain divided the land. A Grã-Bretanha dividiu a terra dos judeus. They gave to Syria land that belonged to the Jews. Deram à Síria terra que pertencia aos judeus. They created the nation Jordan out of land that belonged to the Jews. Eles criaram a nação da Jordânia de território que pertencia a Israel. And in 1947, November 29th, 1947, Em 29 de novembro de 47, United Nations partitioned, divided this land. as Nações Unidas dividiram essa terra. UN Resolution 181. Leia a resolução 181 da ONU. They gave 18% to Israel of what had been promised to Israel. Eles deram a Israel 18% daquilo que havia sido prometido a Israel. What are the Jews going to do? O que os judeus vão fazer? They were happy to get anything. Eles estavam felizes em obter o que quer que pudessem obter. If it hadn't been for the Holocaust, the United Nations wouldn't have given them anything. Se não fosse pelo Holocausto, as Nações Unidas não teriam dado nada para Israel. Momentary burden on their conscience. Mas com aquele fardo momentâneo que havia na sua consciência pelo que havia sido feito aos judeus, They would never vote that today. eles deram aquilo. Eles não fariam isso hoje se fossem fazer. And they divided the land E eles dividiram a terra and gave Israel 18%. e deram a Israel 18% The Arabs apenas. immediately attacked to destroy Israel. E os árabes imediatamente atacaram Israel para destruir Israel. Anti-Semitism. Antissemitismo. God says, I'm going to bring the world into judgment, the nations into judgment for this. Deus diz: eu julgarei as nações por isso. The most vicious and blatant form of anti-Semitism is Islam. A forma mais terrível, mais declarada de antissemitismo é o Islã. It is anti-Christian. Ele é anticristão. It says Jesus is not God. Ele diz que Jesus não é This is Deus. the Quran I'm pointing out now. The Quran. That Jesus didn't die on the cross. Que Jesus não morreu na cruz. Somebody died in his place. Que alguém morreu no lugar de Jesus. He didn't even die. Que ele nem sequer morreu. It is anti-Christian. É anticristão. And it is anti-Jew, anti-Israel. E é anti-judaico, anti-Israel. Muhammad said, Maomé disse: the last day will not come until the Muslims confront the Jews and the Muslims destroy them. não virá o último dia antes que os muçulmanos confrontem aos judeus e eliminem todos os judeus. In that day, Allah will give a voice to the rocks and the trees. Nesse dia, Alá dará voz às pedras e às árvores. And the rocks and the trees will say, Muslim, there is a Jew hiding behind me, come and kill him. E as pedras e as árvores dirão:
muçulmano a um judeu escondido atrás de mim. Venha e mate-o. This is Islam. Isso é o islamismo. For 1,300 years in Arab countries, Jews were persecuted and killed. Durante 1.300 anos nos países árabes, os judeus foram perseguidos e mortos. They called the ghettos milas. They called the ghettos milas, M-I-L. Chamaram isso do gueto dos Melás. One historian writes, quote, Uma citação aqui. rape, looting, burning of synagogues, destruction of Torah scrolls, and murder were so frequent that it's impossible to list them. O estupro, o queimar de sinagogas, a destruição dos rolos do Torá e o assassinar de pessoas era tão frequente que é impossível fazer uma lista completa deles. In the city of Fez in Morocco, for example, Na cidade de Fez, em Marrocos, por exemplo, 1032 AD, no ano de 1032 da nossa era, about 6,000 Jews were killed in one pogrom. cerca de 6.000 judeus foram mortos numa única ocasião. That persecution went on for 1,300 years. E esse tipo de perseguição tem continuado durante 1.300 anos. In 1948, when Israel declared its independence, 1948, quando Israel declarou sua independência, there was a refuge for Jews to flee to. havia um refúgio para onde os judeus agora podiam fugir. I'll just give you some of the figures. Eu vou dar algumas das cifras para vocês. In Algeria, there were 140,000 Jews. Na Argélia havia 140.000 judeus. There are zero today. Hoje não há nenhum judeu na Argélia. In Egypt, there were 75,000. No Egito havia 75.000. 100 today. Hoje há 100 judeus. Iraq, 135,000. No Iraque havia 135.000 judeus. 100 today. Hoje há 100 judeus. In Morocco, 265,000. Em Marrocos, 265.000 judeus. Less than 6,000 today. Hoje há menos de 6.000 judeus. Tunisia, 105,000. Na Tunísia havia 105.000 judeus. 1,500 today. Hoje há 1.500 judeus. You never heard about this. Você nunca ouviu falar nisso? Oh, Palestinian refugees. Refugiados palestinos. Oh, those poor Palestinian refugees. Coitadinhos dos refugiados palestinos. Oh, Israel chased them out. Israel os expulsou. Israel did not chase them out. Israel não os It expulsou. was the Arab army that ordered them out. Foi o exército árabe que ordenou que eles saíssem, We're coming in, we're going to destroy the Jews. dizendo: saiam da nossa frente que nós vamos entrar aqui, nós vamos destruir os judeus. Get out. Caiam fora. Then when we wipe them out, you can come back. Quando nós os destruirmos, vocês podem voltar. There were about 450,000 that fled. Havia 450.000 pessoas que fugiram. They have multiplied in the camps to E about eles 4 million now. se multiplicaram nesses acampamentos de refugiados e hoje são cerca de 4 milhões. Who put them in the camps? Quem os colocou nesses acampamentos? Who keeps them in the camps? Quem os mantém nesses The acampamentos? Os árabes. Israel tries to get them out, to give them homes and sewers and streets. Judeus procuram tirá-los de lá para lhes dar casas com um sistema de saneamento, com ruas e tudo mais. Twice a year, the United Nations makes 2 declarations. 2 vezes ao ano, a ONU faz 2 declarações. We forbid Israel to help the Palestinian refugees. Nós proibimos Israel de ajudar os refugiados palestinos. You don't know that. Vocês não sabem disso. You ought to know it. Vocês deveriam saber. I'm telling you the truth. Eu estou falando a verdade a vocês. Okay? The whole world is against Israel. Todo mundo é contra And Israel. they want to keep those people in camps like a festering sore. E eles querem manter aquelas pessoas nesses acampamentos como se fosse uma demonstração viva do que eles querem ilustrar. There were about 800,000 Jewish refugees from Muslim countries Havia 8.000 refugiados judeus de países muçulmanos that fled to Israel. que fugiram para Israel. Israel was able to absorb them into their society. Israel pôde absorvê-los
dentro da sua sociedade. They got apartments and jobs. Eles receberam suas moradias, seus empregos. The Arab nations with 700 times the land of Israel. As nações árabes que têm 700 vezes o tamanho de território que tem Israel, The wealth of oil toda a riqueza do petróleo, could not take them in. não quis recebê-los. Put them in camps. Os colocou em acampamentos, They assentamentos. must have the right to return. Ele tem que ter o direito a voltar. What about the Jews returning to the nations from which they fled? E os judeus, o direito de voltar das nações para onde eles Not fugiram. one word about that. Não se diz nenhuma palavra a esse respeito. You've probably never even heard about Jewish refugees. Você nem sequer deve ter ouvido falar de refugiados judeus. Anti-Semitism. Antissemitismo, ódio. Islam, we'll have to get into this this evening perhaps. Nós vamos ter que entrar nesse assunto hoje à noite. Why is Islam so opposed to the Jews of Israel? Por que o Islã se opõe tanto aos judeus de Israel? Not only what I quoted Muhammad said, Não apenas o que eu citei que Maomé já falou. Islam says Ishmael is the promised son. O Islã diz que Ismael é o filho da promessa, Not Isaac. não Isaac. And the Arabs are descended from Ishmael. E os árabes são descendentes de Ismael. That land belongs to them. E eles dizem por isso essa terra pertence a eles. And the Quran promises them victory. E o Alcorão promete vitória a eles. Now you begin to understand better. Agora você começa a entender melhor. So long as Israel exists even in 1 square meter, Enquanto Israel existir num metro quadrado que for, it says Islam is a false religion. está dizendo que o islamismo é uma religião falsa, Allah is a false God. que Alá é um Deus falso, Muhammad is a false prophet. que Maomé é um falso profeta, The Quran is not the truth. que o Alcorão não é verdade. They must destroy Israel. Eles precisam destruir a Israel. This is why the eyes are on the Middle East. É por isso que os olhos estão sobre o Oriente Médio. There is a battle between God and Satan, Há uma batalha entre Deus e Satanás, between the God of Israel entre o Deus de Israel and the Allah of the Muslims. e o Alá dos muçulmanos. And it is coming to a climax E ela está chegando a um clímax in our day. nos nossos dias. Now, give them a little more land, that's not going to help. Dê um pouquinho mais de território para eles, eles não vão ficar contentes. The imams in the mosques have been preaching destruction of Israel. Os líderes das mesquitas têm pregado a destruição dos judeus. And what do they say? O que é que eles estão dizendo? Oh, Allah promised you victory, Alá prometeu vitória a vocês, but you are defeated. mas vocês estão derrotados. You must get back to the Quran. Vocês precisam voltar ao Alcorão. You must get back to Islamic fundamentalism. Vocês precisam voltar ao fundamentalismo muçulmano. You must begin to really practice Islam. Vocês precisam começar a praticar o verdadeiro islamismo. And then Allah will give you victory. E aí Alá vai dar vitória a vocês. This is why you have the revival of fundamentalist Islam in the world. É por isso que nós estamos presenciando o reavivamento do fundamentalismo do Islã no mundo, With the terrorists. com os terroristas. And I'll give you a solution before we end this series. Antes de terminarmos essa série, eu vou dar uma solução para vocês.